Oferecimento GazetaEsportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui. De julho de 2012, Douglas ganha a vaga do negociado Alex e vai comandar meio-campo do Corinthians para o clássico contra o Flamengo. Tite tem a fórmula para o Timão deslanchar no Brasileiro. Manter desempenho, manter confiança, subir na tabela e distanciar desse bloco de trás, que é o nosso objetivo agora. Em busca da honra e para não deixar o Vasco da Gama escapar na tabela, o São Paulo promete uma nova atitude daqui a pouco no Morumbi. Santos quer fazer prevalecer o mando da Vila Belmiro para vencer o Botafogo e ficar mais perto do G4. Com 10 atletas sem condições de jogo, Felipão quebra a cabeça para definir a equipe do Palmeiras, que vai enfrentar o Coritiba amanhã no Paraná. E ainda já foram concluídos 42% de todos os procedimentos da obra para o novo estádio do Palmeiras. Você vai ver também um show de gols em mais uma rodada da Série B. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Se você tem saudades do extinto torneio Rio-São Paulo, o Campeonato Brasileiro matará um pouco essa vontade de rever paulistas e cariocas se enfrentando nesta 10ª rodada. Se nos últimos anos os times de São Paulo estão levando a melhor no número de títulos, os do Rio estão em vantagem quando o assunto é confronto direto. Dá uma olhada. Desde o Campeonato Brasileiro de 2003, vencido pelo Cruzeiro, somente equipes paulistas e cariocas tiveram o privilégio de levantar o troféu do torneio nacional. Uma verdadeira hegemonia do eixo Rio-São Paulo. No entanto, a vantagem nesses últimos 8 anos é evidente. Dá uma olhada. São 6 títulos paulistas, 1 do Santos, 2 do Corinthians e 3 do São Paulo, contra apenas 2 cariocas, Flamengo e Fluminense. Se o retrospecto no quesito títulos é favorável aos paulistas, não dá para dizer o mesmo dos confrontos diretos entre os grandes do Rio de Janeiro e de São Paulo. A partir do Brasileirão de 2004, início do predomínio desses estados, até o ano passado, foram 72 vitórias paulistas contra 98 dos cariocas e outros 72 empates. Nessa edição do campeonato, já aconteceram 5 confrontos Rio-São Paulo. E os números dos times cariocas já aumentaram. Até aqui, 3 vitórias para eles e 2 empates. Placar que as equipes paulistas podem igualar nesta 10ª rodada. Hoje, às 7h30 da noite, o Santos, 13º colocado, enfrenta o embalado Botafogo em 4º lugar. Pelo Peixe, Neymar e Ganso estão com a seleção brasileira em Londres. Enquanto no Fogão, o holandês Seedorf continua a fase de treinamentos intensivos. Nos últimos 8 anos, o retrospecto favorece o Santos. 7 vitórias contra 5 do Botafogo e outros 6 empates. Às 9h50 da noite, o São Paulo recebe o Vasco no Morumbi. O time do Rio é o 2º colocado e pode ser líder se o Atlético Mineiro tropeçar diante do Inter. O tricolor em 5º busca a vitória para entrar no G4 e engrenar de vez, agora sob o comando do técnico Ney Franco. Os 100% de aproveitamento no Morumbi este ano podem ser o diferencial da partida. Também às 9h50, o Flamengo recebe o Corinthians no Engenhão. Esse será o jogo de número 52 das equipes em campeonatos brasileiros. São 17 vitórias do Timão contra 19 do Mengo e outros 15 empates. Do lado rubro-negro, David lesionado não joga. Cáceres, Luiz Antônio e o recém-chegado Ramon também estão fora. A notícia boa para os torcedores será a volta de Léo Moura e Wagner Love. O Timão vem quase completo para a partida de logo mais. Jorge Henrique, no departamento médico, tem poucas chances de jogar. O Marinho entra na vaga. Edson e Alex já não fazem mais parte dos planos do técnico Tite. Na vaga do meia, Douglas é a bola da vez. Esse é o atrativo da rodada. Paulistas versus cariocas.
6 títulos nacionais conquistados nos últimos 8 anos versus um melhor retrospecto nos confrontos diretos. O que vale mais nesse momento? Façam suas apostas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A rivalidade entre paulistas e cariocas, ela é histórica. Por um bom tempo o Rio esteve à frente de São Paulo em número de títulos do Campeonato Brasileiro. Depois São Paulo conseguiu ultrapassar o Rio de Janeiro, especialmente nos últimos 20 anos, quando o futebol paulista se organizou muito mais do que o futebol carioca. Ainda assim, para surpresa de muita gente, o Flamengo foi campeão em 2009, quando não era nem de longe referência em termos de organização, e o Fluminense depois um pouco mais organizado em 2010. Fora isso, os bons números de São Paulo se devem justamente à melhor organização do estado quando o assunto é futebol. Hoje temos aí Corinthians e Flamengo, São Paulo e Vasco da Gama, Santos e Botafogo. São grandes clássicos do futebol brasileiro. Eu só fico me perguntando, se são grandes clássicos do futebol brasileiro, por que não são realizados num domingo? Um domingo à tarde, quando você poderia ter muito mais pessoas acompanhando as partidas. Diferentemente de uma quarta-feira, Corinthians e Flamengo, por exemplo, hoje, 10 da noite, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Talvez a melhor data para quem faz a tabela, pensando na grandeza das duas equipes, seria justamente o domingo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Luciana. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A resposta, Celso, por esses grandes clássicos do futebol brasileiro e também futebol carioca e paulista, né, acontecendo no meio de semana, a resposta é pura e simples, atendendo aos direitos daquele que detém, né, a transmissão, que é aquele que paga, que é a televisão. Mas né? Mostra no domingo. Não, mas a grade de programação, ela quer um produto bom para ser mostrado. Ela paga e exige isso, e aí a CBF acaba se rendendo, e a gente não tem que reclamar, porque na realidade, se os clubes não são autossuficientes, dependem e muito, né, da verba vinda da televisão, então é um direito da emissora que detém os direitos de transmissão escolher o bom produto. E é claro que é um belíssimo produto hoje você ter um Corinthians e Flamengo, né, ao vivo. Todo mundo já está falando nesse jogo, você tem um Vasco e São Paulo para o Rio de Janeiro e para o restante da rede. Então essa é a explicação. Sobre o Campeonato Brasileiro num todo, Celso, ele parece que ganhou força já a partir do final de semana e começa a ganhar força, essa é a tendência, a partir desse meio de semana, com o final da Copa Libertadores da América e, consequentemente, da Copa do Brasil. Está longe daquilo que a gente espera em termos de motivação? Claro que está. Equipes ainda se arrumando. O Corinthians tenta hoje engrenar, viver para o campeonato, tentar uma segunda vitória consecutiva. O Palmeiras arrancou aquele empate com o São Paulo, precisa também de uma vitória hoje. O Coritiba, ele nem sabia que estava no final de semana contra a Ponte Preta, jogando o quê? Né? Tomou uma paulada de 4 da Macaca e agora vai também estrear o campeonato. Então, a gente entende que hoje o torcedor, já nas ruas, começa a conversar mais sobre o Campeonato Brasileiro, e esses jogos, com certeza, são de grande aperitivo para este início, eu entendo assim, do Campeonato Nacional. E o Atlético não tem nada a ver com isso. Enquanto as outras equipes não começaram o Brasileirão, o Galo está de crista erguida lá na frente. Pois é, mas eu discordo de você, Garrafa. Eu acho que ainda não começa o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, como todos os anos, o Campeonato Brasileiro começa mesmo quando fecha a janela no futebol europeu, que aí não tem mais como você negociar, nem vir jogador, nem sair jogador. E neste ano, especialmente, depois dos Jogos Olímpicos de Londres. Quando você quando você fechar a janela e terminar os Jogos Olímpicos de Londres, já vai estar uma tabela estampada com pontuação. Mas eu digo o campeonato com os times formados, definidos, com os grandes reforços estreando, o Santos podendo ter Neymar, Rafael e Ganso, o São Paulo com o Lucas, até os Jogos Olímpicos, de novo, teremos um campeonato esvaziado. Detalhe, a CBF causa o mal e pede a cura. Então ela faz o Campeonato Brasileiro o principal torneio do país e desfalca esse mesmo torneio por outros interesses. Isso é verdade. E não se esqueça de votar na enquete que está no ar no gazetesportiva.net. A pergunta é sobre os confrontos entre paulistas e cariocas nesta rodada do Brasileirão. Quem leva melhor nos duelos entre paulistas e cariocas pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, paulistas ou cariocas? Acesse e vote. O resultado sai no final do programa de hoje. Bom, você não perguntou, mas eu vou responder. Sim, eu fiquei meio na dúvida. Eu acho que não leva a melhor... não levam a melhor os cariocas e também não levam a melhor os paulistas. Eu acho que dá empate. Um paulista vence, um carioca vence, no outro dá empate.
Não, eu vou ficar com os paulistas. E vamos ficar na frente dos cariocas. Você acha? Eu acho. Acho que o São Paulo hoje arranca uma vitória contra o Vasco, né? O Santos tem o Fluminense na Vila. É um jogo complicado. Botafogo, desculpe. É um jogo complicado, mas o Santos dá para sair com a vitória e o Corinthians vai, na pior das hipóteses, um empatezinho no Rio. A gente está discordando de tudo hoje. Eu acho que o Corinthians ganha do Flamengo. São Paulo e Vasco empatam. Não. Deixa eu anotar aqui. Não. E o Botafogo vence o Santos. Não, para, seus Carlos. Que quarta-feira trágica, que nada. Dá uma vitória para cada lado e um empate. Então dá 2 vitórias para São Paulo e um empate, vai. Vamos ficar em casa aqui, orra, meu, pô. E ontem você viu aqui no Gazeta Esportiva a visita do repórter Luiz Henrique Gurian à construção do futuro estádio do Corinthians em Itaquera. Hoje nós mandamos Felipe Esboril à rua Turiaçu conferir como andam as obras da nova Arena do Verdão. Por lá, a Casa Palmeirense já está tomando forma. A TV Gazeta acompanha de perto as obras da Arena Palestra Itália. Da última vez que viemos aqui, os prédios administrativo e de quadras ainda não tinham o ABIPSE, Registro de Obras aprovado pela Prefeitura de São Paulo. Em relação aos prédios, a gente obteve o ABIPSE aqui, entregou formalmente os 2 prédios para o Palmeiras, são os principais prédios das obras de contrapartida, né? Esse prédio de quadras, onde nós estamos aqui na cobertura, que tem essa quadra linda de society aqui, e o prédio multiuso, onde vai ficar os esportes indoor, como judô, academia de ginástica, ginástica olímpica e também a área administrativa do Palmeiras. De lá para cá, muita coisa mudou. As obras estão adiantadas, com praticamente 42% de todo o complexo já construído. Mas o que ainda atrapalha os trabalhadores é a antiga arquibancada. A construtora não conseguiu o alvará de construção e tem apenas o de reforma. Por isso, a arquibancada terá que ser mantida. São Paulo não tem uma legislação específica para estádio. Então, basicamente, você considera a área coberta dos assentos como área construída. Ou seja, você não está aumentando a capacidade, mas simplesmente o fato de você cobrir os assentos aumenta muito a tua área, o teu índice de área construída. Com isso, a gente não consegue, se fôssemos tirar um novo alvará, não conseguiria fazer o estádio nas condições que a gente está fazendo. Além da manutenção das arquibancadas antigas do estádio Palestra Itália, o que acabou atrasando um pouco o andamento das obras da nova Arena do Palmeiras foram algumas fundações de construções antigas que foram encontradas no terreno. Existiam fundações e alicerces de 3 estádios diferentes, além do Palestra Itália a última versão do estádio que todos nós conhecemos. Então isso deu um trabalho grande na limpeza do subsolo e que era uma coisa que não se contava, porque a gente imaginava encontrar apenas os alicerces do estádio anterior, né? Até o final do ano, os anéis das arquibancadas devem estar concluídos. E mais uma boa notícia para o palmeirense. A expectativa é que a construtora utilize uma nova técnica para separar o campo da torcida, uma tecnologia importada diretamente do estádio de Wembley. Alambrado não terá mesmo, né? O que existe hoje são 2 soluções do mundo, que é o vidro ou policarbonato, e que a gente não gosta, porque mesmo que ele seja transparência quase 100%, é uma barreira entre o torcedor e o espetáculo, né? Então nós descobrimos esse sistema que o Wembley está adotando. Você evita ter uma barreira física, né? Então você melhora ainda mais a experiência de assistir o jogo ou mesmo um show, e ao mesmo tempo você cria uma barreira ali para evitar que alguém mais exaltado invada o campo. Já que o estádio vai ser entregue no segundo semestre de 2013, uma grande festa está sendo preparada. E quem sabe esse evento possa contar com a presença da seleção italiana. A Itália, como outras seleções, vão precisar fazer jogos prévios, anteriores, eles fazem jogos treinos, né? E por que não pensar num jogo entre Sociedade Esportiva Palmeiras e seleção italiana? Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Não,
Não, muito legal. Estamos todos nós, né, na ansiedade desses estádios que vão surgir pelo Brasil. Não vamos nem entrar se tem dinheiro, se estão levando por fora. Não vamos nem entrar nisso, mas que vai ser, lógico, muito legal termos estádios de primeiro mundo, vai ser. Agora, o que não dá para entender é a falta de bom senso. Por que o Palmeiras não tem o alvará de um novo estádio? E aí ele tem que fazer de reforma e tem que manter essa parte que vai ficar por baixo da nova arquibancada. E a gente gosta aqui no Brasil de fazer piada de português, não é? Ou seja, nós estamos fazendo um novo estádio, aí para enganar, para se seguir a lei ao pé da risca, acho que falta o bom senso. Por que não dão esse alvará de um novo estádio para o Palmeiras? Porque essa arquibancada que aí está, que foi mostrada na reportagem, ela simplesmente está aí atrapalhando, vai ter que ficar por baixo da nova arquibancada, ou seja, está sim se fazendo um novo estádio, mas para se cumprir a lei, por que não há o bom senso e vai lá e se assina um alvará de um novo estádio? Isso aí não vai ser demolido, a obra aqui leigamente a arquibancada vai ser levantada por cima dessa, Celso Cardoso. É ridículo. E aí a gente faz piada de português com o pessoal lá de Portugal, né? Eu acho que quem está tendo uma orelha desse tamanho somos nós brasileiros, né? Ou no mínimo falta de bom senso. É de um mau gosto e de uma falta de bom senso que eu vou falar para você, viu? E agora a Série B. A terça-feira foi de rodada completa. Em Varginha, Boa Esporte e CRB ficaram no 0-0. Mesmo placar do confronto entre Grêmio, Barueri e Bragantino. O vice-líder Vitória foi Arapiraca, venceu Asa por 3-2 e segue na cola do líder Criciúma. Mas os destaques da rodada foram a goleada do Joinville para cima do Ipatinga e o golaço contra, que decretou a derrota do Guarani para o Goiás em casa. Veja os gols destas e de outras partidas. Em Santa Catarina, o primeiro gol do jogo é de Lima, de cabeça. Joinville 1, Ipatinga 0. Lima não perdoa a marca. Aos 7 minutos, Leandro Carvalho, livre, faz o segundo gol do Joinville. Joinville 2, Ipatinga 0, não perca a conta. Aos 38 minutos, jogada pela direita. E Alex faz o terceiro gol do Joinville. Um belo gol. Aos 42, Lima de novo cobra pênalti e marca o quarto gol do Joinville, o seu segundo na partida. Pensa que acabou? Tem mais. Lima marca um belo gol e faz o quinto gol do Joinville, o seu terceiro no jogo. No segundo tempo, aos 18, Adailton fecha a goleada. A jogada vem da esquerda, ele se livra e faz um belo gol. Final, Joinville 6, Ipatinga 0. No brinco de ouro, o Guarani encarou a equipe do Goiás. Schwenk marca um belo gol e faz 1-0 Guarani. A reação do Goiás começou com o Amaral. De cabeça ele empata o jogo, tudo igual 1-1. Aos 40 minutos, repare neste golaço. Rodrigo Arroz não perdoa a marca. Contra. Final, Guarani 1, Goiás 2. Jogando em casa, o ABC encarou o Criciúma, que abriu o placar com o Fran Sérgio. Um belo gol, Criciúma 1-0. Gerson no outro belo gol no jogo, empata, tudo igual 1-1. Aos 15 minutos do segundo tempo, o ABC marcou seu segundo gol no jogo com o Adriano Pardal. 2-1. Aos 46, Zé Carlos empata. Chutou lá da área, ele domina e marca na raça. Final, tudo igual, 2-2. Jogando em casa no Durival de Brito, o Paraná venceu o América de Natal por 1-0. Com este gol de Arthur aos 8 minutos do segundo tempo. Cruzamento na área. E Arthur não perdoa. Marca um golaço. Final 1-0 Paraná. No Presidente Vargas, o Ceará recebeu o São Caetano aos 35 minutos. Pênalti claro a favor do Ceará. Na cobrança aos 37. Mota não perdoa a marca e faz 1-0 Ceará. São Caetano empata aos 44 com o Éder de cabeça, tudo igual 1-1. Aos 44, Mota marca o seu segundo na partida. E faz 2-1 Ceará. Mota não perdoa a marca. Mas aos 46, o São Caetano empata. Cobrança de falta perfeita. E Éder marca o seu segundo gol na partida final, tudo igual 2-2. Em casa, o América Mineiro recebeu o Guaratinguetá. Alessandro faz o primeiro gol da equipe do Coelho. América 1-0. Aos 29, Leandrinho empata com um belo gol, tudo igual 1-1. Aos 44 do segundo tempo, Adeilson faz o seu segundo gol na partida. Na ressacada, o Avaí recebeu o Atlético Paranaense, que abriu o placar com o Marcelo aos 14 minutos do primeiro tempo. 1-0 Atlético. Aos 31 do primeiro tempo, o empate do Avaí com o veterano Nunes. No vacilo da zaga, ele empata.
Tudo igual 1 a 1. Aos 34 do segundo tempo, Marcelo marcou seu segundo gol na partida e garante a vitória do Atlético pelo placar de 2 a 1. Agora, futebol internacional. Paris, a cidade luz, recebeu de braços abertos Ibrahimovic, o novo jogador do Paris Saint-Germain. Quem também foi assunto na Europa foi o argentino Lionel Messi. A Torre Eiffel, cartão postal de Paris, recebeu um novo visitante, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, de 30 anos. Ele assinou contrato com o clube local Paris Saint-Germain para as próximas 3 temporadas e já é ídolo da torcida. Antes disso, o jogador concedeu entrevista coletiva e falou sobre o novo clube. Eu gostaria de fazer parte deste time. Eu tenho certeza que vamos fazer história com este clube e eu vim aqui para ganhar. Tenho certeza que vamos ganhar e vamos desfrutar de todos os troféus que vamos trazer para casa. Ibrahimovic já jogou no Ajax, no Barcelona, no Juventus, na Internazionale e estava no Milan quando acertou a transferência para o Paris Saint-Germain. Quem também concedeu entrevista coletiva hoje foi o argentino Lionel Messi, eleito por 3 vezes consecutivas o melhor jogador do mundo. Ele quer mais. Eu tento melhorar a mim mesmo no início de cada ano, não como goleador, mas tentando me tornar um jogador melhor e ajudar meu time a tentar fazer um bom ano. Espero que eu possa ficar ainda melhor e continuar sendo um bom jogador. Messi falou também sobre a possível contratação de atacantes para o Barcelona. Eu acho que não há necessidade, nós temos atacantes. O retorno do Vidia é essencial. Ele está treinando com a gente e está indo bem. Espero que ele fique ainda melhor e tenhamos o antigo Vidia de volta, o que tínhamos antes da lesão, porque ele é um jogador muito importante para nós. Ele marca muito a cada temporada e perdemos um pouco no ano passado sem ele. Bom, primeiramente falando sobre o Messi, que é indiscutivelmente o melhor jogador do mundo, é muito jovem ainda e tem muito a evoluir e deve quebrar todos os recordes. Talvez não consiga quebrar os recordes do Pelé, mas depois do Pelé, sem dúvida, tende a ser o jogador mais vitorioso da história do futebol. Superando, inclusive, Maradona. Maradona, que deu uma entrevista hoje na Argentina, falando sobre o Boca, criticou muito o Riquelme e falou coisas muito boas a respeito do Corinthians. Disse que não ficou chateado de o Boca ter perdido para o Corinthians, porque perdeu para um belo time. Um time muito organizado do ponto de vista tático, que lembra muito times italianos e não lembra os times de futebol no Brasil devido à organização. Um time que diminui os espaços, elogiou o Paulinho e o Ralf, ele citou orangotangos no meio campo, mas ele quis dizer dois jogadores de muita força física, que diminuem o espaço, não dá brecha para o time jogar, então fez altos elogios ao time do Corinthians. E para encerrar a questão do futebol internacional, o Paris Saint-Germain está montando um timaço e está gastando muito para isso. Pagou 35 milhões de euros no Thiago Silva, depois pagou 30 milhões no Lavezzi, agora paga mais 20 milhões no Ibrahimovic, tem o Verratti da Juventus e pode contratar o Kaká. Portanto, deve ser uma das grandes forças do futebol mundial, o francês Paris Saint-Germain. E de ontem para hoje, né, com todas essas negociações do Paris Saint-Germain, aumentou a possibilidade do Nenê vir para o Corinthians. Só que o Galatasaray acabou entrando no negócio, está querendo ficar com o Nenê e pode entrar com uma grana boa na parada e isso poderia dificultar a vinda do Nenê para o Corinthians, que eu entendo ser um ótimo reforço em se confirmando essa negociação. Sobre o Riquelme, né? O Riquelme, que fez vários elogios ao Corinthians, falou... Não, foi o Maradona. O Maradona, que fez vários elogios ao Corinthians, né? Ele falou aquilo que todos nós que
pelo menos vimos como o Corinthians jogou, fizemos aqui os elogios. Mas, em se tratando de Maradona, quando ele fala de Ralf Paulinho, orangotango, eu tenho certeza que vem daquilo que vocês costumam chamar a gente lá, de macaquito, né? Ele foi... o Maradona não é de... O Maradona não é de elogiar brasileiro. Ele foi super gentil. Ele foi, aí chama os caras de orangotango. Não pode dizer. Vocês têm mania de querer brincar com animal. Vocês têm mania de chamar brasileiro de macaquito, não sei por que isso, pô. Não, nada a ver. Chamada na televisão, uma vez estava e ganhamos de vocês lá, com gol do Donizete Pantera, o zagallo técnico da seleção lá em 80 e pouco. Brasil e Argentina, Monumental de Nunes. Estou lá no hotel, a chamada da televisão argentina para o jogo. Que venham os macaquitos. Pô, mas que mania que vocês têm, hein, de chamar de macaquito. Aí o cara chama o Paulinho Ralf de orangotango. Não, e ele vai querer falar para mim, ele, Maradona, que foi uma... Dessa vez você está sendo injusto. Eu tô com o Maradona. Maradona rasga elogios ao time campeão da Libertadores. Eu não confio no Maradona. Rasga elogios ao time campeão da Libertadores. Não. E aí você vem Ele primeiro assoprou e depois beliscou. Né? Aquele cara que deu água batizada por branco, tudo que vem dele eu desconfio. Fez elogios ao Ralf e ao Paulinho. Depois você ouve a entrevista, lê a entrevista que você vai me dar razão. Ele assoprou. Aí quando a gente achou que ele ia falar bem, que macaquito é a mãe Maradona. Ninguém falou de macaquito, coisa nenhuma. Orangotango, macaquito, é tudo uma coisa. Jogos Olímpicos de Londres. Hoje o Brasil fez o primeiro treino com bola na Inglaterra, no centro de treinamentos do Arsenal. E o escalado para falar com os jornalistas foi o astro Neymar. Dá uma olhada. A felicidade é muito grande de estar aqui, de estar representando a seleção brasileira, uma nação inteira. Sempre foi um sonho de ver as Olimpíadas, de estar presente nela. E de ver o Centro Olímpico, que ainda não vi. Então eu ainda tenho um sonho ainda para pelo menos ver como é que é lá dentro. Mas hoje a gente veio aqui para conquistar o ouro, para ganhar. Então o nosso pensamento é vencer. A gente não só veio aqui para passear ou só para disputar as Olimpíadas. Só para dizer que chegou aqui só para jogar um jogo e ir embora para casa. Não, a gente veio para levar isso aqui a sério e, se Deus quiser, conquistar o título. Eu brinco com ele. Não sei muito do que está acontecendo, mas eu brinco com ele para ele ficar, para ele não me abandonar como irmão, para ele ficar do meu lado lá e ficar mais perto, que é um craque, além de craque, é muito amigo meu. Então eu espero que ele não fique muito longe, não. Está quase tudo pronto para os Jogos de Londres. Nas águas, teremos brasileiros competindo desde o windsurf até a natação. Campeão mundial de windsurf em 2007, o brasileiro Ricardo Bimba sonha com um bom desempenho nos Jogos Olímpicos e por isso treina pesado com o apoio do belíssimo visual do Rio de Janeiro. Carioca, 32 anos, ele está indo para uma Olimpíada pela 4ª vez e agora muito mais forte, pelo menos no físico. Agora o material cresceu, os atletas cresceram, a gente ficou mais forte. Eu competi em Atenas com 67 quilos, agora eu estou quase 9 quilos mais pesado, quase 10 quilos mais pesado. De ganhar músculo mesmo, de estar bombeando uma vela maior. Em Atenas, Bimba quase subiu ao pódio. No último dia de competição, ele precisava apenas estar entre os 15 primeiros para garantir uma medalha, mas chegou em 17º. Muita gente fala que eu amarelei. Eu não vejo como isso, porque o que faltou ali foi realmente a adrenalina, o medo de perder. César Cielo, campeão olímpico dos 50 metros na última Olimpíada e detentor do recorde mundial, tanto nos 50 como nos 100 metros, garante que suas conquistas não vão ajudar nas piscinas de Londres. Não conta pra nada, né? A Olimpíada volta tudo pra estaca zero aí. O campeão mundial, o recordista mundial ou o nono do ano passado estão brigando pela mesma medalha. E tem que entrar como se fosse a primeira vez. Outro nadador com chances de medalha nas Olimpíadas é Felipe França. E o atleta quer o ouro, nada de prata. Eu treino, né, faz tempo para isso, para o ouro olímpico, então eu almejo sempre o ouro. Quando você falou prata, eu nem ouvi. Eu me blindei. E o propósito de Deus vai ser cumprido e eu quero e oro para que seja o ouro. A equipe brasileira que vai a Londres é treinada por Alberto Silva e também conta com uma boa oportunidade de medalha através de Thiago Pereira.
O Cielo foi muito sereno ao analisar os resultados que ele já obteve no passado, sem dúvida alguma, ser recordista mundial, medalha de ouro nos 50 100 metros, isso cria expectativa, mas não lhe garante medalha. Uma noite mal dormida, uma mudancinha só no foco e todo o trabalho desenvolvido até aqui pode ir por água abaixo num dia infeliz. Mas, de qualquer forma, é um dos favoritos e a gente está na torcida, claro, a natação é um dos esportes que o Brasil pode trazer medalha. E o vôlei, que é um outro esporte coletivo que também pode trazer medalha, o Bernardinho anunciou hoje a lista dos 12 jogadores que vão participar dos Jogos Olímpicos de Londres. São eles, os levantadores Bruno e Ricardinho, os opostos Leandro Vissotto e Wallace, os centrais Rodrigão, Lucão e Sidão, e os ponteiros Giba, Murilo, Dante e Thiago Alves, além, claro, do líbero Serginho. E agora a hora dos recadinhos. Mandar um beijo para o Marcelo Souza, lá de Barueri, que nos assiste todos os dias. Para o Thiago Rainha, que está nos acompanhando no Twitter. E também para o Neto Golias, que está sempre aqui no Twitter. E você faça parte da nossa equipe aí do Twitter, no Gazeta Esportiva. É só nos seguir. O endereço é twitter.com/gazesportiva. E pode aproveitar o nosso Twitter para tirar essa dúvida aí, se o Maradona estava de sacanagem com a gente ou não. Você já tá. Fazer uma mini Não, pode mandar, manda aqui, porque o Celso está até agora querendo me convencer que o Maradona chamou Paulinho e o Ralf de gorila, né? Não tem nenhuma alusão que os argentinos não chamam de macaquinho. Orangotango. Orangotango, gorila. Que correm, que tem velocidade, tem força E desde física. quando o orangotango tem velocidade? Perfeita definição. Força física. Então fala-se urso. Nada força a ver. física. Não, mas tira dúvida. Conhecendo o Maradona. Olha o ponto que ele pega. Ele falou da organização tática. Assoprando. Ele falou da organização tática, da diminuição dos espaços, de como o time foi competente para vencer. Aí quando ele lembrou que ele estava falando de nós brasileiros, para não chamar de macaquito, meteu o orangotango. Você está sendo tão injusto com o Maradona? Você injusto com o Maradona? Você sabe qual que é declaradamente... Você sabe qual que é declaradamente o maior ídolo do Maradona? Rivelino. Então ponto. E daí? Tem uma coisa a ver com a outra. Isso mostra a reverência dele ao Você que está futebol em casa, brasileiro. manda pra cá. Você acredita no Maradona, que ele chamou Paulinho e Ralf de orangotango? Foi um elogio ou foi uma sacanagem? Você Mais tá uma do Maradona. do contexto. Está tirando do contexto. Não, Maradona todo mundo conhece. Mas vamos ver, daqui a pouco a Luciana vai falar aqui. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. No Twitter que orangotango. Orangotango é a mãe, Maradona. Você tá de brincadeira, Maradona. Porra. E o Celso acredita em Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, no Maradona. Tudo bem, vamos lá. E só mais um recadinho. Agora você pode rever as edições que perdeu do Gazeta Esportiva no nosso novo canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Gazeta Esportiva TV. Agora, intervalo no Gazeta Esportiva. Já já você vai saber mais sobre os confrontos entre paulistas e cariocas na rodada de hoje do Brasileirão. Vai dar Flamengo ou Corinthians? Será que o São Paulo vence o Vasco? Vai ter também Santos e Botafogo na Vila. É rapidinho, voltamos já. Onde tiver bola rolando, esses caras estão de olho. Essa bola entrou ou não entrou? E como todo bom brasileiro, eles entendem muito do assunto. Toca essa bola pra alguém e sai pra receber, pô. Mas o mais importante é que eles gostam do que fazem e são apaixonados pelo bom futebol. Entendeu? É muita paixão. Mesa Redonda, todo domingo, 9h30 da noite. Todo Volkswagen segue um padrão de qualidade. Este tem iSystem, sensor de estacionamento traseiro e sem falar no acabamento e no conforto interno. E que certeza eu tenho de que o carro tem tudo isso? É só você procurar o selo de garantia. O selo de garantia? Onde? Esse aqui. Vale a pena escolher um Volkswagen. Gol completo por 31.720 com taxa zero. Box completo por 33.490 com taxa zero. Mais GPS e IPVA 2012 grátis. Vale a pena escolher um Volkswagen. Recuperar e preservar a memória de um país é trazer de volta à vida a história daqueles que ajudaram a construir uma nação. O projeto Acervo Casper Libero vai digitalizar e disponibilizar gratuitamente um patrimônio do jornalismo brasileiro. O acervo dos jornais A Gazeta e A Gazeta Esportiva.
Também será recuperado o acervo de discos da Rádio Gazeta, que guarda mais de 78 mil exemplares de todos os gêneros. Ajude a preservar nossa memória. Patrocine o projeto Acervo Casper Libero. Fundação Casper Libero. Comunicação a serviço da sociedade. Fique na marcação. Gazeta Esportiva volta já. André Sandi, Rafael Marinho, Rodrigo Cáceres, Renato Tortorelli, Richard Godoy. Todo domingo eles entram em campo com muita irreverência e dão cartão vermelho para o mau humor. Os Impedidos, todo domingo, 9 da noite. Por trás de tudo existe informação. Você escolhe o quanto quer enxergar. O conteúdo digital da Folha é assim. Como visitante, você tem acesso a 40 reportagens, vídeos, blogs ou colunistas grátis todo mês. Mas como assinante, tem acesso ilimitado a todo o conteúdo com a credibilidade que só a Folha tem. Assine agora e enxergue o mundo com muito mais informação. Folha, quanto mais você acessa, mais quer acessar. A miséria traz sérias consequências para as pessoas e para o país. Em crianças de 0 a 6 anos, seus efeitos são ainda mais graves, comprometendo seu desenvolvimento físico e intelectual. E é nessa faixa etária que está o maior número de brasileiros vivendo na extrema pobreza. Para tirar uma criança dessa situação, é preciso tirar toda a família. Por isso, o governo federal criou a Ação Brasil Carinhoso, que vai resgatar da extrema pobreza 2.700.000 crianças e suas famílias. O Brasil Carinhoso garante renda acima de R$ 70 por pessoa para as famílias beneficiadas com o Bolsa Família e com pelo menos um filho de até 6 anos. Também aumenta o acesso a creches, pré-escolas e assistência à saúde. Garantir os direitos das crianças é construir um país mais justo e cidadão. Plano Brasil Sem Miséria. Ação Brasil Carinhoso. Governo Federal. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. A Polícia de Brasília conclui perícia do local onde ontem foi assassinado um agente da Polícia Federal. Ele atuou nas investigações da Operação Monte Carlo, que prendeu o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Quase metade dos shoppings de São Paulo funciona de forma irregular. 28 dos 47 estabelecimentos da cidade têm algum tipo de problema, segundo a Prefeitura. A Anatel deverá anunciar ainda hoje medidas de punição para as 3 maiores operadoras de telefonia móvel do país, TIM, Oi e Claro. E ainda na Bulgária, atentado contra turistas israelenses mata pelo menos 4 pessoas e deixa mais de 30 feridos. Guerra civil na Síria, ataque suicida mata 3 integrantes do alto escalão das forças do presidente Bashar al-Assad. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. E eu espero por você, hein? Até já! Estamos de volta para falar da 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para os confrontos entre paulistas e cariocas. Veja quais são os jogos deste meio de semana. Hoje, às 7h30 da noite, o Santos recebe o Botafogo na Vila Belmiro, enquanto o Grêmio enfrenta o Sport no Estádio Olímpico. Mais tarde, às 8h30, o Cruzeiro encara a Portuguesa. No mesmo horário, o Náutico mede forças com a Ponte Preta. Às 9h50, o Atlético Mineiro joga contra o Internacional. O Flamengo tem confronto diante do Corinthians e o Vasco vai até o Morumbi jogar contra o São Paulo. Amanhã, às 9 da noite, o Lanterninha Atlético Goianiense pega o Figueirense. O Fluminense recebe o Bahia no Estádio do Engenhão. E fechando a rodada, o Curitiba tem pela frente o Palmeiras. Celso Cardoso, sinto lhe dizer, mas o pessoal do Twitter concorda mais com Garrafa sobre Diego Maradona. Concorda mais comigo, é que natural, que eles conhecem o Maradona. Olha, só 2 acharam que o Maradona foi humilde, que foi o Diogo Barbosa e o William Lopes. O resto, eles nasceram na Argentina Henrique, também. Raquel, Lucas, Adriano, Leonardo, todo mundo achando. Mas não é o Maradona, só para lembrar, só falou coisas boas a respeito do Corinthians. O Maradona só na Copa do Mundo deu água batizada pro branco, mas só isso. E aí, passado nada, que muda, o Maradona vai mudar nunca. E aí ele foi num programa e falou, eu lembro bem da cara daquele idiota do branco. E aí todo mundo sabe que os argentinos chamam os brasileiros de macaquito, ele vem chamar o Ralf e o Paulinho de orangotango. Só vem você com milongueira pra cima de mim também, não.
Maradona foi um craque. Só fez elogios. Tá bom. Eu não me considero orangotango, nem o Paulinho, nem o Ralf, não. Vambora. A voz do povo é a voz Não, nunca. de Deus. Depende da situação, não. Eu não sou orangotango nunca, pô. Que é isso? Brasileiro é brasileiro, joga muita bola, demos um banho em vocês na Libertadores, essa é a verdade. De novo. Entendeu? Maradona tava lá, será que ele veio aqui no Morumbi? No primeiro jogo ele vibrou, tá? Depois vem querer. Parafraseando o nosso querido e competente Tite, fala muito. Fala muito é o Maradona. Olha o tempo correndo. Vamos lá, Luciana, vai. Vamos lá. Depois do uruguaio Diego Forlán, o Internacional apresentou nesta terça-feira mais um reforço com nível de seleção. O zagueiro Juan, que estava na Roma, vestiu a camisa do Colorado e demonstrou vontade para ser campeão pelo novo clube. A torcida do Internacional já sabe muito bem o caminho do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Afinal, é lá que chegam os reforços do Colorado e o último é o zagueiro Juan. O jogador teve propostas de outros clubes para voltar ao Brasil, mas explica por que escolheu o Inter. Eu decidi porque o Internacional é um grande clube, eu acho que eu acompanho muito o futebol brasileiro, sei nos últimos anos que tem sempre ganho títulos importantes, tem grandes jogadores e isso fez com que eu optasse pelo Internacional. Jogando na Europa desde 2002, onde teve passagem pelo Bayer Leverkusen e a Roma, o zagueiro fala sobre a readaptação ao futebol brasileiro. A readaptação eu vou ter que fazer com certeza, porque eu estou voltando a um futebol novo. Mas espero que com a ajuda dos meus companheiros, principalmente, né, eu possa ser uma readaptação muito rápida e eu volte a jogar ou jogue o que todo mundo espera de mim. Ainda sem data marcada para a estreia, Juan não vê a hora de jogar. Eu tenho que começar com a comissão técnica, vamos fazer todas as avaliações possíveis, mas meu intuito é entrar em campo o mais rápido possível. Claro que esse mais rápido possível é sempre nas totais condições físicas e técnicas que eu vou adquirir. Estão querendo criar uma polêmica porque o Juan optou pelo Inter e não pelo Flamengo, o clube que ele tem suas raízes. É tão simples, mas a resposta é tão simples, não tem polêmica nenhuma. É que no Internacional o mês tem 30 dias e no Flamengo o mês não tem fim. Só isso. O Ronaldinho Gaúcho que o diga, né? É simples, não tem polêmica nenhuma. Não estamos falando de amor à camisa, estamos falando de profissionalismo. O Juan é profissional. Né? No Inter, eu repito, o mês tem 30 dias, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, assim vai. No Flamengo vem dezembro e vai embora, entendeu? Então ele vai lá, que lá, cada 30 dias ele recebe o pagamento, é só isso. E 12 são os desfalques do Palmeiras para encarar o Coritiba amanhã no Couto Pereira, sem contar o técnico Luiz Felipe Scolari, suspenso ontem pelo STJD. Para amenizar, o nome do centroavante Obina apareceu no bid e ele está relacionado para encarar o Coxa. Luiz Henrique Gurian tem as notícias do Alviverde. Torcedor do Palmeiras, vamos conversar agora com o Anderson Soares da Silva. Sabe quem é? Olha só. Mazinho. Por que Mazinho? Porque quando eu cheguei lá no S, no começo, os caras falavam que parecia um Mazinho que jogou aqui no Palmeiras, que passou pela seleção. Aí pegou o Mazinho tá até hoje. Aí virou Messi Black, como é que é? Messi Black é uma brincadeira lá, mas chegar no pé do Messi é difícil. Você está jogando mais bola que ele, né, Mazinho? Para chegar ele já ganhou a Copa do Brasil a semana passada em Curitiba? Não. Assim não, mas chegar no pé dele é difícil, deixa com o Mazinho mesmo que tá dando sorte. Ó, me ajuda aqui, o Palmeiras não tem o Henrique suspenso, o Romão machucado, o Thiago Heleno machucado, não tem o Maurício Ramos machucado, não tem o... Ajuda aí, é muito caro. Luan machucado, não tem o Marcos Assunção machucado, tem o Filipão suspenso do banco, tem o Valdívia suspenso. Nossa. Leite, João Vitor. E aí, como é que vai entrar em campo? Tem pegar os jogadores da base que vem entrando aí, quando precisa ajuda. Mazinho, agora o Curitiba veio mordido. Ele perdeu para vocês em São Paulo, empatou e perdeu o título da Copa do Brasil, perdeu ir de goleada para a Ponte no final de semana. Não vai ser fácil a vida de vocês. Não vai ser fácil. O Lais vai querer com tudo, querer ganhar de qualquer jeito, porque nós foi campeão lá e ele está perdendo agora, então vai ser um jogo bem difícil. Tá ok. Bom jogo para vocês lá, Mazinho. Obrigado, agradeço aí. Tá certo, então, em mais José da Silva e dos Roberto, contamos o Palmeiras aqui para a TV Gazeta.
Bom, menos mal que o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, empatou com o São Paulo jogando um bom futebol, mesmo com um a menos e perdendo o jogo, mas o momento não é dos mais otimistas, não. Você encara um bom Curitiba, tudo bem, perdeu de 4-1 para a Ponte na última rodada, mas é um time muito bem montado. Quer dizer, você tem um Curitiba pela frente com esse número enorme de desfalques. Daqui a pouquinho o Filipão não vai ter nem quem colocar no banco de reservas, cara. Nem ele vai ficar no banco, né? Não, mas colocar no banco ele pode, né? Nem ele. E o Filipão tá bravo, né? Ficou bravo ontem à noite quando recebeu a informação que foi punido com o jogo de suspensão porque foi citado na súmula do árbitro que o árbitro foi aplaudido ironicamente pelo Filipão. E que também o Valdívia pegou 3 jogos de gancho e o Luiz Fabiano pegou apenas 1 jogo de gancho. Eu acho que falta, assim, procede essa reclamação do Filipão, falta critérios, né, para os homens que estão lá no tribunal. Esse tribunal é realmente uma verdadeira bagunça, atende muitos interesses. E sobre o Palmeiras, eu concordo com o Celso, a Copa do Brasil chegou sim, mas no Campeonato Brasileiro o Palmeiras precisa se coçar. Está se reforçando, está aí chegando o Obina, precisa de um bom elenco e tem um jogo complicado, um jogo carne de pescoço novamente contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Amanhã à noite o Palmeiras precisa dessa vitória para dar uma decolada, porque é o que o Filipão disse. Ganhou a Copa do Brasil? Ótimo. Se perde no domingo e perde no meio de semana, já vão falar que ninguém presta, né? Não é o caso. Embora tenha o confronto com o Santos hoje, os botafoguenses querem que chegue logo o final de semana, quando o meia Seedorf pode finalmente estrear pelo clube de General Severiano. O jogo contra o Peixe servirá para o técnico Oswaldo de Oliveira pensar em quem perderá a vaga no time titular. O meia Renato falou sobre o reencontro com o Peixe e a disputa por posições no fogão. Briga sadia, a gente sabe que quem ganha com isso é o Botafogo, né? A dor de cabeça a gente deixa com o Oswaldo. Mas independente de quem atuar domingo que vem, né, contra o Grêmio, a gente sabe que os 11 vão estar em campo para conseguir a vitória. Vai ser especial voltar à Vila, clube pelo qual eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelos torcedores, mas defendendo o Botafogo, vou fazer de tudo para que a gente possa conseguir os 3 pontos e permanecer acho que na zona aí da Libertadores. Com apenas uma vitória no Brasileirão, o Santos quer fazer prevalecer o mando de campo para vencer o Botafogo às 7h30 na Vila Belmiro. O atacante Miralles deve estrear com a camisa do Peixe e diminuir um dos vários problemas que o técnico Muricy Ramalho tem para definir a equipe. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. No Santos, uma enxurrada de problemas. Jogadores importantes como Neymar, Ganso e Rafael estão na seleção brasileira. O time só venceu uma das 9 partidas e está distante dos líderes, apenas na 13ª colocação. Sabemos que Neymar, Ganso e Rafael são grandes jogadores e fazem muita falta no elenco, mas também tem grandes jogadores no elenco, né? Mas é importante a equipe sempre manter o que vinha mantendo, que são as vitórias, né? É importante manter a postura, né, como eu falei, e continuar crescendo na competição como a equipe vem crescendo, né? Isso é bom e eu tenho certeza que para esse jogo vai ser um jogo difícil, mas com esperança nós temos que podemos vencer o Botafogo aqui dentro. E pensando no duelo de logo mais contra o Botafogo, o técnico Muricy Ramalho terá ainda outro desfalque. O lateral esquerdo Juan, que está suspenso. Léo entra em seu lugar. Por outro lado, Edu Dracena retorna à zaga. Jogando na Vila Belmiro, a vitória se torna uma espécie de obrigação. Nós sabemos que nós somos muito fortes e nós temos que fazer prevalecer o nosso mando aqui dentro de casa, né? Sabemos que a equipe do Botafogo é uma equipe muito difícil, não irá ser um jogo fácil, mas pelo fato do jogo ser em casa, nós temos que nos impor e sem buscar a vitória, né? Que é o que nos interessa neste momento. A boa notícia é que o setor defensivo, antes criticado, sofreu apenas 7 gols e é um dos melhores do campeonato. Acho que foi importante manter a postura que o time vem tendo, né? De não levar gol. Acho que a gente não marcou, mas também não levou, isso foi importante. O lateral Bruno Pérez vai fazer o 3º jogo pelo Peixe. O jogador, inclusive, foi elogiado pelo técnico Muricy Ramalho, pela personalidade e as boas atuações. O professor vem me ajudando, meus companheiros vêm me dando moral. Isso é o que faz com que eu me sinta mais à vontade, com que eu cresça também junto com eles. E só tende a melhorar, né? Isso é importante para mim, importante para a equipe. E eu tenho certeza que nós podemos ajudar a equipe e isso vai melhorar daqui para frente também.
Bom, o torcedor do Santos, Celso, vai ter que se acostumar com esse novo momento do Peixe. Tem um clima de ressaca. Não é? Parece que a festa acabou e tá tudo muito triste. Acabou naquele jogo, na eliminação, na semifinal da Copa Libertadores, porque de lá para cá é um outro Santos dentro de campo. Jogadores na seleção olímpica, jogadores que foram embora, é uma outra realidade, é uma realidade dura, mas o Muricy não é de fugir do pau, é técnico competente, vai tentar refazer essa estrutura. E só sobre o Botafogo, para a sorte do Santos, hoje não joga o Seedorf, e eu vou falar para você, eu não entendi até agora, com todo respeito e parabéns à diretoria do Botafogo, por que os clubes de São Paulo não se coçaram no sentido de tentar trazer o Seedorf para cá. Caberia em qualquer um dos 4 grandes. E o histórico, né? Por exemplo, Corinthians na Libertadores, Santos na Libertadores, o Palmeiras garantindo vaga na Libertadores, o São Paulo perto do G4. Não é um grande, você vai falar, pô, mas um cara já acima da idade, você vai investir e vai recuperar como? Não, mas uma estratégia de marketing para ter o Seedorf, eu acho muito legal. Não entendi, porque o futebol paulista, mais organizado, não vai nenhum bairrismo aqui, não. O Rio de Janeiro. Perdeu para o Botafogo, foi extremamente competente. O Botafogo foi mais rápido. E foi talvez com a pessoa certa, mas olha, lamentável. Cochilaram os paulistas aí. O Seedorf aqui em São Paulo caberia em qualquer um dos grandes. Detalhe, o primeiro clube que o Seedorf procurou assim que voltou da Europa foi o Corinthians. É bom deixar claro isso. Outra coisa, Robinho, um sonho antigo do Santos. Galliani deu uma entrevista hoje lá na Itália dizendo que o Robinho não sai, até porque já perdeu muitos jogadores. Perdeu o Thiago Silva, perdeu o Ibrahimovic, não vai liberar o Robinho. A chuva da tarde de ontem mudou os planos do São Paulo para o último treino antes de pegar o Vasco. Até por isso fica difícil prever se Ney Franco fará mudanças na equipe. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Como choveu na véspera do jogo e o São Paulo não realizou o tradicional trabalho tático aqui no campo do CT da Barra Funda, fica difícil para a gente adivinhar qual é a ideia do Ney Franco para escalar a equipe que enfrenta o Vasco da Gama daqui a pouco no Morumbi, valendo 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa, o Denilson, que levou contra o Palmeiras o 3º amarelo, está fora de combate, e o Rodrigo Caio provavelmente entrará no meio de campo. Ney Franco pode até mudar o esquema da equipe, a formação do time, mas tudo isso é uma suposição. Você é um lateral bem ofensivo, habilidoso. Você acha que seria melhor para você e para o Cortez um esquema com 3 zagueiros? Melhor né? A gente tem facilidade de estar jogando ali, mas a gente tem que estar adaptando no esquema tático do professor, é o que ele pretende estar usando dentro de campo. E tem que estar adaptando isso o mais rápido possível, já é hora da gente estar acostumando ali e estar chamando a responsabilidade para a gente também. E está fazendo o nosso, né? Independente de esquema tático, está procurando estar fazendo nosso trabalho direitinho, está ajudando a nossa equipe, que tudo vai dar certo. Você acha que o Ney Franco pode mudar o esquema de jogo? 3 zagueiros, por exemplo? Então, o São Paulo vai muito bem com 3 zagueiros, né? Mas ele não decidiu nada, não conversou sobre isso. Mas se mudar, eu acho que o time está preparado para isso. Eu acho que o time, qualquer formação que ele colocar, a gente vai entrar dentro de campo com o pensamento sempre de vitória. Dependendo quem for entrar no time, se for entrar o Rodrigo, um jogador que a gente confia muito também, tenho certeza que vai vir para nos ajudar. Douglas, o São Paulo está devendo futebol? Eu creio que não, a gente está buscando os resultados, não desiste nenhuma partida. Infelizmente não está sendo aquilo que a gente está desejando durante as partidas. O resultado não foi um mau resultado da partida passada, a gente buscou o ponto fora de casa. Vai estar tendo a oportunidade de estar revertendo isso dentro de casa, né? Que é contra o Vasco, uma equipe que está em segundo colocado. A gente está tendo o retorno de estar jogando dentro de casa com o apoio da nossa torcida e está buscando os 3 pontos agora na próxima partida. Tem algumas coisas no futebol que ainda, para mim, soam absurdas. Por exemplo, como cobrar do Ney Franco uma postura diferente do São Paulo já nesse início de trabalho. O torcedor são paulino tenha paciência para que o Ney Franco realmente possa fazer com que o São Paulo retome o caminho das vitórias. Não adianta nada querer um super time quando ele não tem esse super time nas mãos e ainda conta com o desfalque do Lucas, que é um jogador importante, cara. Mas tem um time competitivo, tem uma possibilidade de fazer uma boa campanha dentro desse Campeonato Brasileiro, daquilo que a gente tem visto das outras equipes. Não pode abater esse desespero, essa paura, porque Santos, Palmeiras e Corinthians já ganharam alguma coisa esse ano. Calma. São Paulo está bem colocado no Campeonato Brasileiro, dá para fazer um bom trabalho, sim. Dê tranquilidade, né, ao Ney Franco, só isso.
E o Flamengo joga logo mais às 9h50 no Engenhão contra o Corinthians e terá vários desfalques de última hora. O atacante David, o zagueiro Marcos Gonzalez e o volante Muralha sentiram lesões e estão fora. Outra ausência será do volante Cáceres, que não teve o nome divulgado no bid. Mas o compromisso pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro é o que menos importa no rubro-negro carioca. O principal tema na Gávea é a contratação de reforços, ou melhor dizendo, a não contratação de reforços. O Flamengo terá alguns retornos importantes para o confronto de logo mais às 9h50 contra o Corinthians. Léo Moura, recuperado de contusão, Wagner Love e Botinelli, que cumpriram suspensão na última partida contra o Bahia, estão à disposição do técnico Joel Santana. Reforços esses que já estavam no clube, mas quando se pergunta sobre a chegada de novos jogadores, como por exemplo o meia Riquelme, a resposta da diretoria é evasiva e pessimista. Um belíssimo atleta, um belíssimo jogador, um cara que tem um nome extraordinário, né? Mas não é um jogador que eu estou tratando nada. Dizer para você assim que eu estou muito confiante de sair um grande negócio, tá difícil. Depois de 8 rodadas nas últimas colocações, finalmente o Corinthians vai entrar em campo fora da zona de rebaixamento. 14º colocado com 8 pontos e apenas 2 vitórias em 9 jogos, o Timão vai ter uma parada difícil daqui a pouco contra o Flamengo no Engenhão. O repórter Luiz Henrique Gurian acompanhou o último treino da equipe do Parque São Jorge e tem as informações. A divisão Libertadores Campeonato Brasileiro deixou o Corinthians campeão da América na zona do rebaixamento no Brasileirão. Situação que ficou para trás depois da vitória 2-1 de virada em cima do Náutico do Recife. A vitória de virada pode ser considerada o chamado marco neste momento do Campeonato Brasileiro. E para consolidar essa situação, uma boa partida contra o Flamengo daqui a pouco. E por que não? Falar em vitória é o que o Corinthians imagina, para de novo ficar no páreo nesse Campeonato Brasileiro. Manter desempenho, manter confiança, subir na tabela e distanciar desse bloco de trás é o nosso objetivo agora. E tem que ser muito humilde para reconhecer isso, porque a gente priorizou em determinado momento e agora essa é a nossa realidade. Acerto de equipe sem tempo, mas com forma. É o 4º reajuste de equipe que a gente vai. E é da minha atribuição. Onde vai ter velocidade, onde vai ter armação, onde vai ter o jogador da profundidade, onde vai ter o da cobertura, o lateral apoiador para ter um jogador mais de velocidade do lado. Essa engrenagem toda se vira, eu que me viro agora. O Corinthians fez um planejamento para conquistar 12 pontos nos próximos 4 jogos. São números ambiciosos, mas é a única maneira de o Corinthians continuar sonhando com o título de campeão brasileiro. E pega um Flamengo em crise, Garrafa. O Zinho ameaçou pedir demissão porque o Michel Levi teria negociado com o Riquelme sem que o Zinho soubesse. O Michel Levi, obviamente, negou, mas onde a fumaça? Todos nós sabemos. E o Zinho é um cara muito sério e hoje é a grande chance, a partir de agora, a grande chance do Douglas apagar essa história de ser o boneco, de tufa e mostrar que ele é o Douglas, né? A grande chance de ser o cara 10 do Corinthians, já que o Tite falou que ele está em forma, então é só jogar, filho. Então vamos agora ao resultado final da nossa enquete no GazettaEsportiva.net. Quem leva melhor nos duelos entre paulistas e cariocas pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro? Os paulistas ou os cariocas? Deu paulistas, com 80% dos votos. E o Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. Amanhã tem Super Esporte ao meio-dia. O Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde com tudo da rodada do Brasileirão. Até lá, tchau. Tem mais esportes também a seguir no Jornal da Gazeta, onde a gente se encontra. Até já! Ô Maradona, orangotango é tu madre. Tchau, até amanhã. Fique ligado em cada jogada do seu time com o Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Assista agora Jornal da Gazeta.
Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui. Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Formando os melhores